O que está se passando contigo, minha irmã? O que é isso na sua unha? Está todo mundo usando conversa fiada. Todo mundo não. Os filhos dele não estão não. As filhas dele não estão não. As falsas estão, as verdadeiras não. Joio tá, trigo não. E essa vestimenta não apropriada que hoje os homens hoje vestem umas roupas tão apertadas que eu nem sei como é que conseguem vestir. As ovelhas estão sofrendo hoje mais pela frouxidão dos pastores do que pela voracidade dos lobos. Sabe quais são as palavras mais detrimentes que um cristão pode ouvir? Você não é nada diferente das outras pessoas. Para mim são as palavras mais desconcertantes, mais detrimentais que um cristão pode ouvir. Irmãos, do início ao fim das Escrituras é-nos possível ver que o propósito histórico de Deus em toda ela é chamar um povo de volta para si. Em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus está indo atrás de alguém e chamando: volta para mim, meu filho. Isso começou lá no Éden. Adão, onde estás? Em toda a Bíblia, Deus está indo atrás dos seus filhos. Seu propósito é lembrar a seu povo que esse povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer exclusivamente e lhe obedecer plenamente, totalmente. Dizer a esse povo que sua vocação é permanecer fiel à sua identidade e missão até o fim. É dizer a esse povo que esse povo não pode se cansar de ser santo. É o que Deus procura falar em toda a Escritura. Esse povo precisa continuar a ser um povo diferente. Ser único em todo o seu pensamento e no seu comportamento. Nós não podemos ser uma cópia do que o mundo é. Nós não podemos ser um reflexo do que o mundo é. Deus nos chama para ser um povo santo, um povo diferente, um povo único. E amém pelo amém de quem disse amém. Acontece, amados, que nós parece que estamos nos cansando de ser santos. Parece que estamos nos cansando de ser diferentes. Parece que estamos nos cansando de ser únicos. Nós queremos parecer demais com os que estão à nossa volta. E começamos a imitá-los. Em algumas de nossas congregações, queridos, isso tem se mostrado muito evidente. E é necessário que a igreja de Deus entenda: o sistema adventista do sétimo dia é um sistema totalmente diferente dos outros sistemas aí fora. Estou falando de religiões. Existem pelo menos 3, 4 sistemas de administração de igreja, de condução da igreja. Um deles é o sistema papal, onde o Papa falou, ninguém discute. Afinal, ele nunca erra. Esse é o sistema papal. Existe o sistema episcopal, onde o bispo é a palavra suprema. O bispo disse e todo mundo se cala. Existe o sistema congregacionalista, onde a igreja se torna um pequeno business. Tudo que é gerado vem para o pastor. Ofertas, dízimos, tudo para o pastor. E como consequência, há muita concessão feita aí, afinal é meu business, eu não posso perder membros. Então eu não prego o que Deus tem a dizer, eu prego o que eu tenho que falar para eu não perder membros. Eu não mexo na zona de conforto de ninguém. Então lembre-se, sistema papal, sistema episcopal, sistema congregacionalista, nenhum desses é o sistema adventista. O sistema adventista é o sistema representativo. Isso significa que no sistema adventista a pirâmide está de cabeça para baixo. Quem é menos importante no sistema adventista são os líderes. Quem é mais importante são os membros. Quem manda na igreja adventista é a igreja, não é a liderança, o pastor, não é o presidente da conferência. Por isso que a igreja adventista trabalha em comissões.
De quando em quando alguém chega a mim com uma boa ideia, e eu digo, ótima ideia, eu vou levar até o meu grupo de anciãos, para nós analisarmos juntos, e os anciãos, se entendem necessário, levamos até a comissão da igreja, porque na multidão de conselhos há sabedoria. O pastor nessas comissões é apenas um facilitador, ele preside a comissão, mas não é a vontade dele, é a vontade de Deus que se expressa pelo voto da maioria. E amém pelo seu amém. Essa comissão foi escolhida por essa igreja reunida em plenário. Então, amados, nós como igreja precisamos ficar mais atentos a tudo o que acontece. Não podemos ir engolindo, como dizemos no Brasil, engolindo o peixe pelo rabo. Não! Porque a igreja tem que se manifestar quando ela sentir que algo não está bem. E eu louvo a Deus pelo sistema adventista ser como ele é. Foi Deus, irmãos, que um dia falou ao povo de Israel, logo depois de os haver tirado daquele sistema de escravidão egípcia, para fazer dele o seu povo especial através da sua aliança. Deus disse as palavras de Levíticos, e eu te convido a abrir comigo sua Bíblia, Levíticos capítulo 18, versículos de 1 a 4. Notem as palavras que Deus dirigiu a seu povo, depois de os haver libertado do cativeiro egípcio. Afinal, escravos não têm vontade própria, escravos não podem adorar, somente pessoas livres podem adorar, e Deus então os liberta. E aqui em Levíticos capítulo 18, versículos de 1 a 4, o texto sagrado diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Vejam agora essas palavras: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nem andareis nos seus estatutos. Versículo 4: fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, eu penso ser importante notar que nesse apelo que Deus faz ao seu povo, Deus começa e termina a sua declaração lembrando-lhes a quem eles pertencem, lembrando-lhes quem é o cabeça da igreja. Eu sou o Senhor vosso Deus. Sabem, amados, muitos estão dispostos a aceitar a Jesus como Salvador, poucos estão dispostos a aceitá-lo como Senhor. Ah, sim, porque quando Jesus assume o senhorio de nossas vidas, nós saímos de cena, Ele aparece. Aí você pode dizer como Paulo: a vida que eu agora vivo, não vivo mais eu, não a vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é quem determina o meu pensar, o meu falar, o meu comer, o meu divertir, o meu agir, o meu reagir, tudo é Cristo quem determina. E esse é o desejo de Deus para a sua igreja, e nesse fato aí, de Deus ser o Senhor, residia aí o motivo supremo, porque eles tinham que ser diferentes de todos os outros povos, de todas as outras pessoas. Nós pertencemos ao Deus dos céus. Eu me lembro quando meu pai, minha mãe, no processo de nos educar, de quando em vez nos lembrava, quando dizíamos, mas todo mundo está fazendo, minha mãe costumava dizer: você não é filho de todo mundo, você é meu filho. E aqui não. Meu pai dizia: você não é filho de fulano, você é meu filho. Irmãos, Deus quer nos lembrar todo o tempo: você é meu filho, você segue minhas ordens, você segue minhas orientações. E era isso que os tornava um povo especial. O seu comportamento, suas ações, suas reações, suas intenções eram guiadas, eram determinadas pelas orientações de Deus, por seus mandamentos, não pelos padrões que regiam a sociedade à sua volta. E hoje, amados, nós como igreja precisamos nos lembrar disso. Lamentavelmente, através dos séculos que vieram a seguir, o povo de Israel, em sua dureza de coração, continuava a se esquecer de sua singularidade como povo de Deus.
Infelizmente, parece que eles se cansaram de ser um povo especial, um povo peculiar, um povo separado. Se cansaram de ser diferentes, como diz o salmista no Salmo 106, 35. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Amados, não é isso que está acontecendo com o povo de Deus hoje? Lamentavelmente, amados, é isso que está acontecendo. Se cansaram até de Deus. Não queriam mais que Deus os governasse. Os senhores sabem, 1 Samuel, nós conhecemos muito bem o texto e o contexto, mas eu te convido a abrir comigo sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8. Nós leremos o versículo 5 e depois o versículo 19. Abra comigo, por favor, 1 Samuel. De vez em quando é bom a gente tirar a poeira, né, irmãos, das páginas da Bíblia. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Veja só o que diz o texto sagrado. 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Na versão que eu tenho aqui em mãos, e eu estou feliz de ouvir o som das páginas passando. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, na minha Bíblia eu leio assim. E disseram-lhe, eis que já estás velho. Estão falando aqui para quem, irmãos? Estão falando para Samuel. Eis que estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Veja o verso 19 agora, mesmo capítulo. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Versículo 20. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Irmãos, vejam, o estabelecimento da monarquia acabou por se tornar a oficialização de sua entrega à idolatria. Nós lemos em Ezequiel capítulo 20, versículo 32, no finalzinho do verso diz lá, seremos como as nações, servindo ao pau e à pedra. Irmãos, pensem nisso. O povo de Deus, um povo peculiar e separado, chega a este nível. Por isso Deus continuou lhes enviando profeta após profeta, para lembrar-lhes quem eles eram e para insistir com eles a seguir os caminhos de Deus. Através do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 2, na primeira parte do verso, a mensagem de Deus para aquele povo foi, não aprendais o caminho dos gentios. Irmãos, esse continua sendo o apelo de Deus a nós hoje, sua igreja, por meio do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 7, no final do verso. Deus diz, não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas o povo de Deus não queria ouvir-lhe a voz. 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 e versículo 8. E depois leremos também o versículo 19. Mas veja o que diz 2 Reis, capítulo 17, versículo 7. Tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. E temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. E quando chegamos ao versículo 19, lemos, também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Amados, cerca de 150 anos mais tarde, a mesma sentença recai sobre Judá. E o profeta Ezequiel nos registra isso no capítulo 11, versículo 12 do seu livro. Não andastes nos meus estatutos. Irmãos, nós estamos falando de um século e meio depois. O problema continua.
Não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Todo esse preâmbulo, queridos, eu estou apresentando apenas para nos ajudar a entender o motivo que Jesus tinha para pregar o Sermão do Monte. Se você colocar esse background, esse pano de fundo em mente, você entenderá melhor o porquê do Sermão do Monte. Esse sermão, como vocês sabem, ele foi pregado logo no começo do ministério público de Jesus. Imediatamente após o seu batismo e tentação, Cristo começou a anunciar as boas novas de que o reino de Deus, há muito prometido, no período do Velho Testamento, estava agora às portas. Ele mesmo viera para inaugurá-lo. E com ele nascia uma nova era. E o reinado de Deus irrompia agora na história. Sabem, amados, a tônica da mensagem de Cristo, conforme nós podemos ver em Mateus 4,17, era a mesma mensagem pregada pelo seu precursor, João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Faço uma pergunta, irmãos. Tem alguma similaridade entre essa mensagem e nós hoje? Seria essa mensagem apropriada? Seria ela aplicável a nós hoje, sim ou não? Me ajudem. O sim saiu tão fraco que eu tenho que perguntar de novo. Será que hoje essa mensagem tem algo a ver conosco? Sim, meus queridos, tem sim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:23 registra que Jesus, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O Sermão do Monte, portanto, irmãos, só pode ser devidamente compreendido, devidamente avaliado, quando visto dentro desse contexto, dentro desse panorama que nós estamos apresentando, esse maravilhoso e poderoso sermão. Ele descreve o arrependimento, que no grego é a palavra metanoia, que significa total transformação da mente, e também a retidão, que fazem parte do reino de Deus. Isto é, descreve como fica a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo e a graça de Deus. Como é que ficam, irmãos? Quando alguém se coloca sob o governo e a graça de Deus, essas pessoas se tornam totalmente diferentes. Pergunto, somos nós? Somos nós totalmente diferentes? Irmãos, com quanta frequência a gente precisa chegar para alguém e dizer: o que está se passando contigo, minha irmã? O que é isso na sua unha? Ah, está todo mundo usando. Conversa fiada. Todo mundo não. Os filhos dele não estão não. As filhas dele não estão não. As falsas estão, as verdadeiras não. Joio tá, trigo não. E essa vestimenta não apropriada que hoje, os homens hoje vestem umas roupas tão apertadas que eu nem sei como é que conseguem vestir. Sabe, eu não consigo entender, irmãos. Outro dia eu vi um indivíduo de seus 50 anos, com um paletó que parecia de um menino de 12. E eu fiquei olhando e falei: ridículo, ridículo. Está querendo mostrar o quê? Por que isso? Sabe, irmãos, nós temos que ser, o que, irmãos? Me ajudem. Totalmente diferentes. Por que a gente se cansa de ser diferente? Porque parece que é o que acontece. Se queremos ir para os céus, irmãos, nós temos que romper totalmente a relação com esse mundo. Cristianismo radical, sim, senhor. Sim, senhora. Eu nunca consegui, irmãos, ver
apesar de que eu não frequento esses ambientes, mas eu não consigo imaginar um funcionário do McDonald's com a calça do McDonald's, camisa do McDonald's, com o boné do Burger King. Porque antes ele trabalhou no Burger King, tantos anos, ele sente saudade do Burger King, então o pessoal do McDonald's entende, diz, não tem problema, a gente sabe que você sente saudade, e por isso fica com o boné do Burger King. Você acha que ele trabalharia? Me ajuda, sim ou não? Come on. Imagina, o povo lá de fora, imagina, um jogador que jogou muitos anos no Benfica e agora vai jogar no Porto. E ele diz, olha, eu joguei tantos anos no Benfica, deixa eu jogar com a camisa do Benfica aqui no Porto. O pessoal vai dizer, não, tudo bem, a gente entende, afinal você passou tanto tempo lá, é isso? Come on, nem pensar. Sabe, irmãos, e por que na igreja a gente quer ainda manter algumas coisinhas da velha vida? Joga fora. Uma jovem falou para nós, depois de entender que ela não podia usar joias e coisas desse tipo, porque a Bíblia proíbe, ela chegou para o seu pastor e disse, pastor, eu entendo que eu não posso mais usar isso, o que eu faço com isso? E o pastor disse, quem sou eu para dizer a você o que você faz? Isso aí é com você. Oh, irmãos, hoje eu noto, irmãos, sabe, as ovelhas estão sofrendo hoje mais pela frouxidão dos pastores do que pela voracidade dos lobos. Eu tenho visto isso, infelizmente. As ovelhas estão se perdendo mais pela covardia dos pastores do que pela voracidade dos lobos. Irmãos, nós temos que ter coragem de botar a mão em cima de uma coisa errada e dizer, isso aqui não está de acordo com a vontade do Senhor. Ponto final. Vai ficar zangado? Fique. Porque uma coisa eu tenho observado, irmãos, trigo nunca fica zangado, joio é que fica. A coisa está tão enraizada no coração que fere a sensibilidade e a pessoa fica zangada. Mas trigo não, trigo já tirou aquilo do coração. E se porventura está de fora, desculpa, eu nem sabia, tá bom, bota para fora, não quero mais. Amada igreja, lamentavelmente no meio cristão de hoje, ao invés de novas criaturas, o que nós estamos vendo hoje são alguns travestis espirituais. Jesus enfatizou que os seus verdadeiros discípulos, os cidadãos do reino, tinham de ser inteiramente diferentes de todos ao seu redor. Não deveriam tomar como padrão a conduta das pessoas que estavam ali à sua volta, mas sim Deus. Se nós tivéssemos que escolher, irmãos, uma expressão-chave do Sermão do Monte, eu acho que eu escolheria Mateus 6, verso 8. Uma frase-chave do Sermão do Monte, que é, não vos assemelheis, pois, a eles. Esse sermão nunca foi tão atual, nunca foi tão necessário. Ele é muito falado sobre, mas é pouco vivido e pouco compreendido. Essas palavras trazem à nossa lembrança o que Deus disse a Israel na antiguidade, lá em Levíticos 18, 3. Não fareis como eles fazem. Veja, mesmo convite para ser diferentes. E esse é o tema central, a essência de todo o Sermão do Monte. Em suma, Jesus estava dizendo, faça diferente. Eles fazem do jeito que fazem, você faça diferente. Note que no sermão Jesus disse, ouvistes o que foi dito, não é? Eu, porém, vos digo. E há quem pense que Jesus veio e aliviou as coisas. Irmãos, é só ler o Sermão do Monte. Jesus veio e acolchou ainda mais, ele apertou mais. O caráter deles teria de ser completamente diferente daquele que era o padrão do mundo. E Jesus incluiu isso de maneira muito clara nas bem-aventuranças. Deveriam brilhar como luzes em meio às trevas que predominavam. E hoje nós devemos de igual maneira. A justiça deles teria que exceder a dos escribas e fariseus, tanto quanto no comportamento ético, quanto na sua devoção religiosa. Irmão, se você observar bem, verá que não há nenhum parágrafo no Sermão do Monte que não se trace
esse contraste entre o padrão cristão e o não cristão. Houve momentos em que Jesus, inclusive, contrastou seus discípulos com os gentios, com as nações pagãs. Por exemplo, em São Mateus, se você ler o capítulo 5, versículos 44 até o 47, Jesus fala ali dos pagãos, que amam, que saúdam uns aos outros, eles se amam mutuamente, se cumprimentam mutuamente, mas os cristãos, ele diz, têm que amar os seus inimigos, não apenas os seus amigos, porque os amigos, os pagãos também amam. Em Mateus 6, versículos 7 a 13, ele fala do modelo de oração dos pagãos. Eles usam vãs repetições. Você sabia que o pagão ele costumava amarrar sua oração numa hélice e colocar no teto da sua casa? Enquanto a hélice estivesse girando, sua oração estava sendo feita. Nós visitamos o Japão, fomos lá fazer uma semana de oração. Visitando a cidade de Kyoto, que é a antiga capital do Japão, a atual é Tóquio, todo mundo sabe. Kyoto, aquela cidade que tem aqueles templos bem bonitos, arquitetura antiga japonesa. Chegamos ali em Kyoto, ao lado dos templos eles têm alguns, vamos chamar de varais, aquele varal que você bota roupa, eles têm um pau aqui, outro pau ali, vários arames, e naqueles arames eles penduram uns papeizinhos com suas preces. Enquanto o vento estiver balançando aquele papelzinho, a oração está sendo feita. Um amigo que estava conosco, um japonês obviamente, chegou diante de um templo de Buda, e ali estava uma estátua e um gongo bem ao lado, e ele puxou o gongo e bateu, tom. E eu disse assim, o que é isso? Ele disse, aqui é para acordar o santo primeiro, acordar Buda para ele ouvir a prece. O Deus dos japoneses dorme. Felizmente o nosso não, amém? Amados, os cristãos devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em outros momentos, Jesus inclusive contrasta seus discípulos, não com os gentios, mas Jesus os contrasta com os próprios judeus. E olha, amados, nós estamos numa época em que nós temos que nos contrastar com outros, também chamados cristãos. Porque às vezes eu ouço esse argumento, porque eles fazem e nós não? Nós não fazemos porque Deus diz não. Porque eles fazem, pergunta para eles. Eu sei por que nós não fazemos. Porque eles adoram desse jeito e a gente não. Porque nossa adoração, nós seguimos o padrão que Deus estabeleceu. Ele disse como Ele quer ser adorado. Não sou eu que determino isso. Então, nós fazemos o que Deus manda. Então, veja, irmãos, chega um momento em que Jesus não compara seus discípulos com as pessoas pagãs, mas com as pessoas religiosas, especificamente os escribas e fariseus. Um autor, inclusive, afirma que esses dois grupos de pessoas eram totalmente diferentes, porque, de acordo com esse escritor, os escribas, eles eram mestres da teologia, que tiveram alguns anos de estudo, ao passo que os fariseus não eram teólogos. Os fariseus eram um grupo de leigos piedosos, de todas as camadas da sociedade, que eram meio extremistas, bastante extremistas, mas não tinham nenhuma formação teológica, nenhum conhecimento, eles iam pelo que eles achavam e tinham uma religião do seu jeito. E, irmãos, em Mateus 6, de 1 a 18, Jesus contrasta a devoção cristã de muitos, a piedosa, aquela piedade hipócrita dos escribas, ao passo que em Mateus 6 ele compara com a piedade hipócrita, em Mateus 5, do versículo 21 até o versículo 48, ele compara com contrasta a moral cristã com a casuística ética dos escribas, e depois em Mateus 6, versículos de 1 a 18, sim, ele compara a devoção cristã com a piedade hipócrita dos fariseus. Como a gente pode ver, os discípulos têm que ser diferentes, irmãos, tanto da igreja nominal, quanto do mundo secular. Tanto dos meros religiosos, quanto dos irreligiosos. Nós temos que ser diferentes. Nossa religião não pode se espelhar na religião da pessoa ao nosso lado. Nossa religião tem que estar embasada no assim diz o Senhor.
Porque hoje, irmãos, está evidente dentro da igreja, o pêndulo, ele tem ido ou para um extremo ou para o outro. Nós temos aqueles que são liberais no extremo e temos os fanáticos no outro extremo. Tem gente que tudo para eles é pecado. São os chamados perfeccionistas. O Brasil está cheio disso. Eles desenham sua própria religião, fariseus atuais. E acham que são mais santos do que a igreja de Deus. E começam a criticar a igreja, saem do nosso meio, formam seus guetos para criticar a igreja. Esses são o pêndulo, o extremo de cá do pêndulo. O extremo de cá estão os liberais, tudo pode. Não, o que importa para Deus é o coração, basta o amor. Esse é o outro extremo. Se nós formos para a palavra de Deus, irmãos, nós encontramos o ponto de equilíbrio. E é onde Deus quer que nós fiquemos. Porque quem está nesses extremos, em geral, cai deles rapidamente e facilmente. Eu estava numa igreja não muito tempo atrás, onde tinha um irmão que estava quase que botando para fora da igreja algumas jovens, porque elas estavam pendurando umas trancinhas no cabelo. E ele dizia, isso é pecado, não pode. E arranjando um problema sério com o pastor, com toda a igreja, por causa daquela trancinha no cabelo das meninas. E depois eu soube que ele estava vivendo adultério. Esse é o problema dos fanáticos. Eles sempre estão procurando encobrir alguma coisa. Eles jogam o lixo da vida deles debaixo do tapete e cobrem. Deus não quer isso, irmãos. Nossa religião tem que ser ancorada na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. O Sermão do Monte trata do sistema de valores cristãos, do nosso padrão de comportamento ético. Irmãos, um cristão, um verdadeiro filho de Deus não se casa para ter documento. Isso é moralmente, eticamente e espiritualmente uma vergonha. É errado. Um cristão não faz isso. Mas sabe como é? Eu preciso ficar legal. Meu amigo, é melhor você continuar ilegal aqui, mas entrar legal no céu, do que ficar legal aqui e perder a cidadania celeste. Ganhar a cidadania americana e perde a cidadania celeste. Deus não fez matrimônio para a gente fazer barganha com Ele, irmãos. Em circunstância alguma. Não se brinca com isso. É que nosso pessoal acha que pensa mais ou menos assim. Sabe como é? Depois eu me arrependo, aí eu me separo, aí eu me rebatizo. Escute, você pode se rebatizar quantas vezes você quiser aqui. Você tem que saber se lá em cima seu nome foi escrito de novo no livro da vida. Você pode até tapear o pessoal. Até o pastor, claro, mas você nunca vai tapear a Deus. Às vezes as pessoas estão vivendo uma vida dissoluta e a gente senta com elas para conversar e elas dizem, não, pode tirar o meu nome do livro da igreja. Como se fosse algo banal. Irmão, Jesus diz claramente que quando a sua igreja desliga aqui na terra, quem sabe o resto? É desligado lá no céu. Tá? Então, se riscar o seu nome do livro da vida não tem muita importância, me preocupa. Quanta coisa eu gostaria de falar, irmãos, mas o tempo me diz que eu tenho que terminar. Embora Jesus fosse maior do que Moisés e a essência da mensagem que ele pregasse fosse o evangelho, irmãos, ele jamais diminuiu, muito menos ignorou a lei. Pelo contrário, Jesus a ampliou, como eu disse há pouco no Sermão do Monte. Ele a exaltou, ele a confirmou. E ele também escolheu 12 apóstolos, irmãos, para formar, eu chamaria de o núcleo de um novo Israel. 12, em correspondência aos 12 patriarcas, às 12 tribos da antiguidade. Irmãos, forçado pelo tempo, tenho que concluir, mas eu não poderia fazê-lo sem lembrar que os padrões do Sermão do Monte não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo. Não nos iludamos com isso. E nem podem ser totalmente alcançados por qualquer um. Irmãos, colocar os padrões estabelecidos por Cristo
além do alcance de qualquer pessoa, é ignorar também, claro, o propósito do Sermão do Monte. Ao mesmo tempo, porém, colocá-los como sendo atingíveis por qualquer pessoa, é ignorar a realidade do pecado. Você poderia perguntar, afinal, esses padrões são atingíveis ou não? Eu diria a resposta é sim. São plenamente atingíveis, mas apenas por aqueles que experimentam o novo nascimento. Uma condição que Jesus colocou para Nicodemos como indispensável para ser e para entrar no reino de Deus. Porque a justiça que ele descreveu no Sermão do Monte, irmãos, é uma justiça interior. Você e eu precisamos experimentar o novo nascimento. Talvez você diga, mas ok, pastor, eu já me batizei. Escute, Ellen G. White diz que nós precisamos nascer de novo todos os dias. Todos os dias. Quando eu me levanto, sempre a minha oração a Deus é: Senhor, me ajude a hoje ser melhor do que eu fui ontem. Senhor, me ajude, remove de mim qualquer traço da natureza carnal que ainda está aí me atrapalhando. Tira, Senhor. Essa é a minha luta constante com Deus. Tem que ser a sua, tem que ser a nossa. O novo nascimento, queridos, é a pré-condição para nos fazer aptos para entrar no reino dos céus. Mateus 7, 16 a 20. As palavras de Jesus são: fazer a árvore boa e o seu fruto será bom. Sabem o que acontece conosco muitas vezes, irmãos? É que nós estamos tentando operar a mudança nas pessoas pelo lado de fora. Nós estamos insistindo em que ela abandone algumas coisas que estão evidentes no seu exterior. Escuta, irmãos, se nós trabalharmos ao contrário, o resultado será permanente. Se trabalharmos só o exterior, o resultado será temporário. Por educação, é bem possível que a irmã tire os brincos, é bem possível que a irmã pegue um acetona, um produto químico que tire o esmalte, é bem possível que ela melhore a sua aparência exterior por uma questão de respeito. Mas depois que você der as costas, ela põe tudo de volta, porque aquilo tudo está no coração. Então, por que não trabalhar o coração? Se está tendo algum problema exterior, é porque dentro não está bem. Casal, quando está brigando, irmãos, o problema não é nenhum outro, senão afastamento de Cristo. Casal que está unido a Cristo não briga nunca. Pode discordar. Discordar é uma coisa, brigar é outra coisa. Pode discordar, ter opiniões diferentes, isso aí é normal. Brigar, baixar o nível, só estando longe de Cristo. Então, se a coisa não está bem no seu matrimônio, checa como é que está a sua relação com Deus. Ah, pastor, mas não sou eu, é ele. Está aí a prova que você está mal. Se coloque diante de um espelho da verdade para você descobrir onde é que está a origem do problema, ou pelo menos metade do problema. Resolva o seu. Se você consertar o seu lado da cerca, ela vai ficar de pé. Sabe aquela cerca que separa a sua casa do vizinho e ela está caindo, e você fica esperando que o vizinho arrume? Aconteceu comigo quando eu mudei para a casa onde eu moro, tinha uma cerca lá. E eu estava sempre consertando do meu lado, até que um dia deu um vendaval e levou tudo. Eu falei, aleluia. Mas eu botava um ferro fincado no chão, amarrava a cerca e ela ficava de pé. O vizinho não estava nem aí. Mas enquanto eu estava cuidando do meu lado, ela ficou de pé. Então, conserte o seu lado da cerca que ela vai ficar de pé. Cabe um amenzinho aí? Que a gente está sempre esperando que o outro faça a parte dele. Faça a sua. Resolva seu problema. Será um problema a menos no mundo. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus me abençoe, porque esse sermão não é para você, é para nós. Que Deus nos ajude a viver em essência a mensagem do Sermão do Monte. Irmãos, eu não quero chegar perto do céu. Se eu chegar perto do céu, eu perdi o tempo todo que eu passei na igreja. 64 anos agora, se Jesus não voltar, continua contando. Perdi esse tempo todo. Se eu chegar e Jesus disser, não te conheço. De que adiantou? Então vamos apertar o cinto, irmãos? Vamos ser diferentes? Você deseja? Amém. Pelo seu amém.